Olá, oitavo ano. Vamos dar início a mais um capítulo do nosso livro, capítulo 9, tá? Que fala sobre mecanismos de herança, tá? E quando a gente fala sobre herança, a gente está falando aqui de uma herança hereditária, né? Digamos assim. E a gente começa falando do núcleo das células, tá? Então, quando a gente fala do núcleo das células, a gente sabe que eles são muito importantes, a gente já estudou anteriormente isso, porque ele comanda as reações que ocorrem nas células, mas eles também são portadores das informações genéticas, tá? Então, as características que determinam semelhanças e diferenças entre as pessoas, que são transmitidas, né, dos pais para os filhos ao longo de várias gerações, essa transmissão ela vai ser coordenada pelo número das células, tá? Onde vai estar onde se encontra na realidade os cromossomos, tá? E quando a gente fala dos cromossomos, nós estamos falando que os cromossomos, eles são os responsáveis pela hereditariedade, tá? Então, esses cromossomos, eles ficam lá no núcleo das células, tá? E a composição deles é feita basicamente de DNA que se associa às proteínas, tá? E nos cromossomos estão os genes, que é como se fossem pedacinhos, tá? Que são as nossas unidades hereditárias, tá? Quando a gente fala dos cromossomos, a gente tem que saber que os cromossomos, eles apresentam um número constante para cada espécie. No nosso caso da espécie humana, nós apresentamos 46 cromossomos, tá? Só que esses cromossomos, eles se encontram em pares no núcleo das células somáticas. As células somáticas são as células que formam o nosso corpo, tá? E aí, os cromossomos, componentes de um par, obviamente, né, que se eles são um par, eles têm que ser semelhantes, certo? Um par, eles são semelhantes, e aí nós vamos chamar isso de cromossomos homólogos, que é o que vocês estão vendo aí na imagem, tá vendo? Eles são quase, eu não posso dizer que eles são iguais, mas se vocês olharem, eles são muito parecidos, tá? É, e aí essa célula então que possui dois cromossomos de cada tipo, a gente chama de diploide, tá? Então, as células somáticas humanas, elas são chamadas de diploides, tá? E elas são representadas como 2N, tá? São representadas assim, ó, deixa eu colocar aqui. 2N mesmo, tá? Por quê? Porque elas estão em pares, certo? Só que existem células que apresentam um cromossomo de cada tipo, e aí nós chamamos de células haploides, tá? O legal da gente saber é que essas células haploides, elas vão ter somente metade do número de cromossomos que caracteriza a espécie. Então, se uma célula diploide humana, né, como eu falei, tem 46 cromossomos, uma célula haploide vai apresentar apenas 23 cromossomos. Mas, tipo, pra que isso, né? As células haploides, elas são sexuais, tá? Ou gametas. No nosso caso, né, os óvulos e os espermatozoides são haploides, tá? Haploides por quê? Porque ninguém pode ter filho sozinho. Então, 23 cromossomos virá da mãe e 23 cromossomos virá do pai. Quando a gente tiver essa união, você formou 46 cromossomos para poder dar origem a um novo ser, ok? E aí no livro de vocês tem uma imagem legal, dá uma olhada aí na página 184, aonde vocês estão vendo a representação de uma célula haploide, tá? E vocês também têm uma representação de uma célula diploide. E aí vocês conseguem ver bem essa questão do N, né? Que só tem dois aí, e no caso da diploide, 2N, que nesse caso aí tem quatro, tá? E aí vamos entender um pouquinho agora sobre essa questão da multiplicação celular, tá? As nossas células, elas se multiplicam, elas precisam se multiplicar, tá? E elas podem fazer isso através de mitose ou através de meiose. A gente agora vai entender qual é a diferença entre elas e a gente vai começar falando da mitose, tá? No caso da mitose, ela é uma divisão celular que vai ter como resultado duas células filhas que são iguais à primeira, tá? Então repara que na mitose você tem uma célula 2N que no final, ó, deixa eu pegar meu pincel aqui. Repara que aqui eu tenho uma célula 2N, que no final tá me dando duas células também 2N. Então eu tenho uma célula diploide que no final vai me formar duas células também diploides, tá? A mitose ela é muito importante por quê? Porque ela permite para o organismo crescer, tá?
E antes da divisão, a célula vai crescer, vai duplicar seu material genético, tá? Dessa forma, ela garante que as células filhas tenham o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Na nossa espécie humana, 46, tá? Mas quando a gente fala da meiose, por exemplo, a meiose ela é interessante por quê? Porque ela vai ter metade, né, do número de cromossomos, como eu falei. Então, na produção dos nossos gametas, dos gametas humanos e também de outros animais, mas vou focar no ser humano, vai ser através da meiose, tá? Porque na meiose, se vocês olharem, eu tenho uma célula aqui diploide, mas no final de tudo eu vou fechar, mas olha essa parte aqui, tá? Que eu destaquei que eu vou fechar para vocês verem por conta da barra. Repara que no final da meiose ela vai me originar 4 células, só que essas 4 células são do tipo N. Então, uma célula diploide vai estar me originando 4 células haploides, ok? Então, na meiose vai estar sendo originada 4 células filhas, cada uma com metade do número de cromossomos. Então, se essa minha célula 2N tem 46 cromossomos, no final do processo todo, eu vou ter 4 células, mas cada célula vai ter apenas 23 cromossomos, ok? E aí eu já falei isso anteriormente, né? Durante a meiose vai ocorrer a duplicação do material genético, tá? E ocorrem 2 divisões nucleares e o número de cromossomos vai ser reduzido à metade já na primeira divisão, tá? A meiose, então, como eu já falei, é um processo que vai estar levando à produção das células haploides. E por conta disso, o número de cromossomos da nossa espécie ele se mantém o mesmo em todas as gerações. Mais uma vez, lembrando, 23 vai vir da mãe e 23 vai vir do pai, ok? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre mendelismo, tá? Que é o seguinte, a descoberta da forma com que a hereditariedade acontece, tá? Ocorreu através de Mendel, tá? Lembrando que Mendel, ele foi um monge e Mendel, ele começou a cruzar ervilhas, tá? E ele foi analisando essas ervilhas ao longo de várias gerações para poder perceber as mudanças que ocorriam nas ervilhas, tá? E agora então, deixa a barrinha sumir, a gente vai estar falando sobre a primeira lei de Mendel, tá? Lembrando que a primeira lei de Mendel, ela marca, né, na realidade Mendel marca o início da genética e a gente vai falar rapidinho sobre isso, que a genética é uma área da biologia que vai estar estudando a transmissão das características entre os indivíduos, tá? De uma mesma linhagem durante uma ou mais gerações, tá? Então, essa é a primeira lei de Mendel, como eu já havia falado, o que Mendel fez? Ele começou a cruzar ervilhas, tá? E aí, nessa primeira lei de Mendel, ele considerou uma característica só, tá bom? Uma única característica, que nesse caso aqui, nesse nosso caso aqui do exemplo, ele cultivou ervilhas de linhagens puras, tá? E essas ervilhas eram lisas e tinham também ervilhas rugosas. E aí ele cruzou essas ervilhas para obter a primeira geração de ervilhas e saber o que ia se formar dali, né? E aí do cruzamento entre elas, ele obteve então uma segunda geração que tiveram como os resultados a formação da primeira lei dele, que a gente vai estar falando um pouquinho, tá? Mas o que acontece aí? Se vocês olharem na imagem aí, vocês vão ver que a primeira geração, deixa eu tentar pegar o pincel aqui para marcar, a primeira geração, que é essa daqui, o que aconteceu? Só apareceu ervilha lisa, tá? Então, se só apareceu ervilha lisa, o que Mendel deduziu aí? O que ele concluiu? Que o gene liso ele é dominante. Por quê? Porque ele fica, é como se ele ficasse por cima do rugoso. A característica rugosa ela é recessiva, porque ela fica encoberta pela característica lisa, tá? Já na representação, né, dos cruzamentos dos genes dominantes,
Aí aqui, ó, deixa eu explicar para vocês o seguinte, a gente fala azão, tá? E a gente fala azinho. Esse azão aqui seria a característica dominante e esse azinho aqui seria uma característica recessiva, ok? Então significa que liso é representado por azão e o caso do rugoso é representado por azinho, ok? Então, se tiver o azão, ele pode até ter informação genética de que ele é rugoso, mas ele vai ser liso porque o azão, ele se sobrepõe, ok? E aí, nessa representação gráfica aí, que tem nos cruzamentos nos livros de vocês, os genes dominantes, né, como eu já tinha falado, eles vão estar sendo indicados por letras maiúsculas, que a gente chama de azão, e os recessivos pelas letras minúsculas, que a gente chama de azinho, tá? Então, como eu já falei também, a característica lisa vai ser representada pelo azão e a característica rugosa vai ser representada pelo azinho, tá? E aí, contando as ervilhas da segunda geração, Mendel, ele percebeu que ele encontrava 75% das ervilhas lisas, tá? E 25% das ervilhas eram rugosas. Então, havia sempre uma proporção de 3 ervilhas lisas para uma ervilha rugosa, tá? De acordo com essas características, e também de acordo com essas e outras características, como é o caso das cores, se os pés eram altos ou baixos, ele sempre estava com essa mesma proporção, de 3 por 1. E aí ele formulou a primeira lei dele, tá? Que falava o quê? De que as características dependeriam de um par de fatores, tá? Que a gente hoje chama dos genes, tá? E cada um dos pares vai contribuir com apenas um dos fatores de cada par, que é o que ele está mostrando aqui, ó. Então, digamos que ele tenha cruzado essa ervilha aqui, lisa, com essa ervilha que é rugosa. Esse cara aqui, ó, tem como genótipo azão, tá vendo? Só que lembra que a gente falou que só quando ocorre a formação de gametas é só a metade? Então, ele só vai poder doar um azão, certo? E esse cara aqui, ó, é azinho, mas ele só vai poder doar metade do material genético dele. Então, ele vai doar quem? Azinho, ó, esse vai doar azão e esse vai doar azinho. No final, você vai ter isso daqui, ó, azão, azinho. Só que lembra que o azão, ele é dominante, então as ervilhas vão nascer lisas, todas lisas, ok? Agora a gente vai entender um pouquinho algumas linguagens, alguns termos, tá? Que a gente chama de alelo, homozigoto e heterozigoto, tá? Então vamos entender o seguinte: cada gene que forma o par, a gente vai estar chamando de alelo, tá? Quando os dois alelos que formam o par, eles são iguaizinhos, a gente vai estar falando que o indivíduo, ele é homozigoto, tá? Então, significa que esse cara aqui, ó, azão, e esse cara aqui, azinho, ele é homozigoto, tá vendo? Porque os pares, eles são iguais. Agora, quando os alelos que formam o par são diferentes, que é esse caso aqui, ó, repara que você tem um azão e você tem um azinho, né? Isso significa que o cara, ele é heterozigoto, tá? O que isso daí significa? O indivíduo, como ele é homozigoto, né, quando ele for formar os gametas dele, se ele é homozigoto, ele só tem azão, ele só vai poder doar o que para o filho? Azão, certo? Se ele é homozigoto recessivo, que é no caso, ele é esse segundo aqui, ó, aquele azinho, ele só vai poder doar o que para o filho? Azinho, certo? Mas quando ele é heterozigoto, ele pode doar azão, mas ele também pode doar azinho. A chance é de 50% de cada, certo? É isso que a gente vai ter que entender aqui, tá bom? E aqui embaixo tem essa tabelinha no livro de vocês, que é uma tabelinha sobre genótipo e sobre fenótipo, tá? Qual vai ser a diferença entre eles? O conjunto de genes mesmo, que dá característica para o indivíduo, a gente chama de genótipo. Então, azão, azinho ou azinho. A gente chama isso de genótipo. Já o fenótipo é a característica que o indivíduo vai manifestar, é a aparência que ele vai ter. A gente chama isso de fenótipo, ok? E o fenótipo, ele é o resultado do genótipo em interação com o ambiente, tá bom? E aí, eu coloquei aqui 2 exemplos para vocês entenderem como isso vai vir para vocês, como isso vai ser cobrado para vocês, tá? A gente vai falar aqui dos casos de monohibridismo, ok?
que nada mais é do que o estudo da transmissão de uma única característica, tá? Então, vamos lá. Aqui nesse exemplo aqui. Uma mulher, tá? Antes de começar, a gente precisa falar o seguinte. Nós seres humanos, tá? Nós temos pigmentação na nossa pele, porém existem pessoas que não conseguem produzir pigmentação na pele, tá? Que é chamado de albinismo. E a gente tem que saber que o albinismo, ele é um caráter condicionado por um gene recessivo, tá? Então ele é recessivo, e essa pigmentação normal pelo seu alelo, a pigmentação normal é um alelo dominante, ok? Então aqui a gente tem o seguinte caso: uma mulher com pigmentação normal da pele, tá? Não importa a cor da pele, importa que ela tem pigmentação, cujo pai é albino, casa-se com um homem albino. Significa que o homem, né, nesse caso aqui, o que seria o pai da criança, ele é albino, tá? E aí ele quer saber como vai poder ser os filhos desse casal em relação à pigmentação da pele. Se eu sei que o albinismo traz um gene recessivo, eu já sei que esse homem, ele é azinho, tá? Se eu falo que uma pessoa tem a pigmentação da pele normal, eu já sei que ela é dominante. Então, se ela é dominante, ela pode ser azão, ou ela pode ser azinho. Só que a questão está me falando que o pai dela é albino. Se o pai dela é albino, que ele é azinho, com certeza ele doou um azinho para ela, e como ela tem uma pigmentação normal, a mãe doou um azão. Então eu já sei que o genótipo dessa mulher é azinho. E o do homem, como é albino, não tem outra escolha, é azinho. Para que eu consiga saber as chances dos filhos desse casal, eu monto um jogo da velha, tá? E aí, o que eu fiz? Eu peguei o genótipo da mulher e eu coloquei aqui azão e azinho, tá vendo? Separei no jogo da velha. E o do homem eu coloquei aqui azinho. E aí eu brinquei de juntar, tá vendo? Eu vou pegar esse azão e vou colocar aqui. E vou juntar com esse azinho e vou colocar aqui. A mesma coisa, ó. Eu juntei esse A com esse e vou juntar esse com esse. Aqui vai ficar o quê? Azinho, certo? Agora eu vou fazer a mesma coisa embaixo. Eu vou juntar esse azinho com esse azão. Ficou o quê? Azinho. E vou juntar esse azinho com esse azinho. Ficou o quê? Azinho. Agora eu vou analisar isso daqui, tá? Digamos que cada quadradinho desse aqui do filho representa 25%. 25 mais 25, 50. 75 eu chego a 100%. E aí eu vou analisar. Eu tive aqui, ó, dois um azinho e outro azinho, certo? Então significa que a chance dos filhos desse casal ser azinho é de 50%. E se ele tiver esse genótipo aqui, o azão ele é dominante. Então essas crianças terão uma pigmentação normal da pele. Só que aqui, ó, deu 2 azinho também. Tem 50% de chance deles serem recessivos, né? Deles serem homozigotos recessivos, o que daria para eles uma característica de albinismo. Então, nesse exemplo aqui, 50% de chance das crianças terem pigmentação normal e 50% delas serem albinas, ok? Mais um exemplo aqui, tá? Um homem sardento, tá? Heterozigoto, casou-se com uma mulher também sardenta, heterozigoto. E aí ele quer saber como poderão ser os filhos desse casal em relação a essa característica, tá? A gente tem que saber inicialmente o seguinte: o que é heterozigoto, tá? Se a questão está falando que é heterozigoto, a gente sabe que heterozigoto é quando você tem o azão e o azinho, tá? Então significa que tanto a mulher quanto o homem tem genótipo azinho, tá? Para essa característica do sardento. E a gente tem que saber que as sardas, elas são de características dominantes, tá? E aí a mesma coisa, monta o jogo da velha e aí tu vai colocar aqui, ó, azinho da mãe, azinho do pai. E aí você vai juntar. Vai juntar esse A com esse A, ficou o quê? Azão. Vai juntar esse A com esse azinho, ficou o quê? Azinho. Vai juntar esse azinho com esse azinho. E esse azinho com esse azinho, certo? Agora você vai analisar o que aconteceu aqui. Repara que a chance
do cara ser ser homozigoto dominante é só essa daqui, ó, só um quadradinho, tá vendo? Então tem 25% de chance dele ser azão-azão. E se ele for azão-azão, ele vai ter sarda, tá? Já as chances dele ser heterozigoto, ó, azão-azinho, são 2, 50%. Então tem 50% de chance dele ser heterozigoto. Heterozigoto nesse caso, né, a sarda é dominante, então mais 50% de chance dele ter sarda. Então, se eu juntar esse com esse daqui, eu tenho 75% de chance dos filhos desse casal nascer com sarda. E a última aqui, ó, que é o homozigoto recessivo, é o azinho-azinho. Repara que aqui só deu 25%, então só tem 25% dos filhos desse casal nascerem sem sardas, ok? E aí, por último, a gente vai estar falando dos heredogramas, tá? Quando a gente fala dos heredogramas, a gente está falando de características humanas que podem ser representadas, tá? De uma forma, acredito até que um pouquinho mais fácil, que também pode ser chamada de genealogia, né? E a gente só tem que entender alguma coisa. Os homens, eles são representados por quadradinho e as mulheres são representadas por bolinhas, tá? Quando a gente vê essa linha aqui na horizontal, ó, significa que houve um casamento, tá? E aí, essa linha aqui vai descer e essa outra linha aqui está indicando os filhos desse casal. Então, nesse caso aqui, esse casal teve 2 meninos, né? E 2 meninas, certo? Eles tiveram 4 filhos, sendo 2 homens e 2 mulheres. E aí, por que essa bolinha, né, número 3 aqui seria a primeira geração, aqui seria a segunda geração, só que esse indivíduo 3 aqui, repara que ele está marcado. Ele está marcado porque a característica que a gente está querendo retratar, que a gente chama do ser, né, que foi afetado, a gente coloca numa coloração diferente, tá? Se a gente percebe, tá? Analisando rapidamente o heredograma, se a gente percebe que o pai não tem a característica, né? Porque ele não tá pintado. A mãe não tem a característica, nenhum dos irmãos tem a característica. Somente essa mulher aqui afetada, né? Ela tem essa característica, a gente já consegue saber que isso daqui é uma característica de gene recessivo, ok? Que se manifestou nesse indivíduo 3. Então, o heredograma é isso, é você, através de análise das gerações, você consegue determinar as características que são recessivas ou que são dominantes, ok? A gente hoje para por aqui, tá? Essa aula ficou até bastante extensa, mas é porque genética é um assunto extenso. E na próxima aula a gente vai falar ainda sobre herança genética, só que a gente vai falar dos grupos sanguíneos, ok? Beijo para todos e até mais.